Muito boa noite, é com alegria que nós estamos no ar com mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que são expert e referências em suas áreas de atuações e trazem sempre com muita credibilidade informações para a sua noite. Eu tenho o privilégio em receber aqui ela que faz parte do nosso time de informadores, doutora Jaqueline Maier. Ela que é proprietária da JM Clinic, uma referência em estética íntima, e vai falar hoje, gente, sobre a ninfoplastia sem cortes, né? Autocuidado, tecnologia e liberdade feminina. Doutora Jaqueline, um privilégio recebê-la aqui. Que bom que deu certo, né? Hoje deu certo, obrigada. Satisfação imensa em novamente estar aqui. Agradeço o convite, Paula. Bom. Olha, eu sei que junho começou com muitas novidades na JM Clinic, né? Tem tecnologia nova já na clínica. Já, sim. Então, tivemos, graças a Deus, agora o recebimento, né, da Ultramed MPT, que foi um último lançamento da Medical Sun, que assim que ela já lançou, na verdade ela nem lançou, né? Eles estavam divulgando dessa tecnologia, a gente já fez a aquisição dela, né? Então o lançamento nacional dela foi no dia 20 de abril. Olha só. Isso, e nós somos até então a primeira do Mato Grosso, né? Acredito que agora com esse lançamento, porque é uma tecnologia realmente assim, nossa, grandiosa, os resultados assim maravilhosos. Legal. Isso, e além dela também eu já fiz aquisição agora, né? Antes eu fazia a locação da tecnologia, mas da Adorned, que é a que eu utilizo para trabalhar em específico a ninfoplastia sem cortes. Que perfeito, gente. Isso. O boom da estética íntima no Brasil, né, é incrível. Como que cresceu esse segmento da área da estética, né? E era um tema quase invisível anos atrás. O que você acredita, doutora, que provocou esse crescimento tão expressivo nos últimos anos da cirurgia, né, e da estética íntima? Bom, a revolução feminina, na verdade, ela criou uma voz, né? Então, as mulheres, elas passaram a se cuidar mais, ter essa procura, não somente do cuidado estético em si, mas além disso, né? Porque existem muitas mulheres que são bloqueadas por traumas da infância, por abuso sexual, ou até mesmo por conta da genética, né? A procura lá na clínica mesmo são de muitas pacientes que já tiveram essa modificação, essa alteração, na verdade, no período ali da puberdade, né? Após a menstruação. Então, teve essa evidência dos pequenos lábios. Então, de 2020 para cá, as mulheres elas se redescobriram de uma forma diferente. Isso é muito bom. Isso, e se olharam de uma forma diferente, não somente face ao corpo, mas uma região que era silenciosa, né? E passaram a ter esse autocuidado, né, com elas mesmas, e autocuidado mais a fundo também da região íntima. Você sente, doutora, que o aumento da busca por esses procedimentos está mais ligado à saúde íntima, à saúde, à estética, ou aos dois, estética e saúde? Não, eu acredito que é pelos dois, né? Porque muitas pacientes, elas vão, como eu já mencionei, sobre a questão da parte emocional, autoestima, e em cima a gente consegue estar melhorando também. Tem aquelas que têm as suas particularidades mais da parte estética, né? Não tem alguma disfunção hormonal, enfim, ou algo que vem afetando, tem esse desconforto na própria relação sexual. Muitas mulheres, devido à hipertrofia, a parte estética mesmo da região íntima, elas têm um desconforto por conta do uso da roupa íntima. Então, o atrito da calcinha, ou uma leg, ou uma calça. Elas têm vergonha do próprio corpo em relação ao próprio marido, ao namorado. Muitas delas até nem conseguem se relacionar por conta disso, né? Então, a junção dos dois, acredito não, deixa assim, né, uma região mais harmoniosa e mais bonita. A mulher matogrossense, ela está mais aberta ao autocuidado íntimo? Como que você enxerga esse movimento aqui no nosso estado? Então, aqui sim, com certeza. Eu vim do Paraná, né? Então, lá a cultura lá é diferenciada, apesar que estava se iniciando, né, sobre essa questão dos tratamentos, em específico da estética íntima. Então, não se falava muito, né, de forma mais aberta. Agora que as mulheres já não, já percebo que elas são mais abertas em relação a isso. Se fala mais, 2020 virou, já se falando muito mais, acredito que já deixou de ser um tabu. Então, assim, elas estão bem mais livres e mais abertas. Mais abertas, e sim, para falar sobre também a buscar os protocolos. Em que momento a estética íntima ela deixa de ser vaidade e ela passa a ser bem-estar e saúde?
Bom, a estética íntima ela não é luxo, né? Ela é liberdade, ela é saúde, ela é emoção. Né? Então, a partir do momento que ela se sente bem com ela mesma, com o seu próprio corpo, eu acredito que já vai muito além de um resultado bonito, né? Porque acaba transformando a vida da própria paciente. Sim. Ela passa a ter uma qualidade de vida, ela passa a estar bem com ela mesma. Ela estando bem de forma interna, não tem como o externo não aflorar. Né? Com certeza. É muito bom, né? Falar em Sim. beleza. Eu falo que nós vivemos uma época em que as mulheres queriam cuidar muito do rosto. Era botox, era preenchimento, era fios. E hoje a gente está com essa atenção voltada para a parte íntima que ficou de fato esquecida. E é engraçado porque muitos procedimentos que são realizados no rosto podem ser realizados também na região íntima, né, doutora? Sim, os rejuvenescimentos, por exemplo, dos grandes lábios, basicamente são as mesmas tecnologias. Lógico, tem os parâmetros, enfim, uns protocolos um pouco mais diferenciados, mas dá para esse bioestimular. Com o bioestimulador da face a gente usa para a região íntima, os preenchedores para levemente estar volumizando, devolvendo ali uma jovialidade, né, deixando com contorno um volume mais bonito. Então, tudo de forma sutil e fica harmonioso e bem natural. Ninfoplastia sem cortes, né? A nova fronteira do cuidado íntimo. Agora vamos falar do assunto, né, que tem despertado tanta curiosidade. O que vem a ser de fato, doutora, a ninfoplastia sem cortes? Então, a ninfo sem cortes é um procedimento minimamente invasivo. Então, os procedimentos que eu realizo, eles não têm cortes, ele não vai ter sutura, ele não vai ter sangramento. A forma de trabalho é através de uma tecnologia, a gente faz a diminuição desses pequenos lábios ou até mesmo do excesso de pele do capuz clitoriano através de uma retração desse tecido. Então, a gente vai pontuadamente trabalhando nesse tecido e retraindo, moldando a hipertrofia desses lábios, deixando ambos os lados eles mais simétricos e mais bonitos, né? O cirúrgico, ele tem um aspecto mais reto, ele vai ficar aquela marcação do ponto, demanda um tempo maior na sua recuperação. Lógico que é muito individual de uma paciente para outra no procedimento, porque sim, ele vai criar um processo pós-inflamatório. Então, tem um edema local, como qualquer outro procedimento, seja facial, corporal, né, ou cirúrgico. Só que o diferencial dele é que o tempo de recuperação ele é mais rápido. Tem suas restrições também, né, em questão de não ter relação sexual. A gente pede uma média de 15 a 20 dias. Não é regra, né, mas é uma média mais ou menos assim de comparação das pacientes em questão da relação sexual, sauna, piscina, praia, exposição enfim, solar. exposição, o atrito com roupas. Então, é um período inicial ali pós-tratamento que eu sempre peço roupas mais leves, mais folgadas, de preferência vestido. Então, sem o uso da calcinha, quanto mais ventilado, melhor a cicatrização e mais rápida. Lógico, cada uma tem suas individualidades e suas particularidades em questão da cicatrização. E da sensibilidade também. Não é um procedimento de dor, mas você vai sentir um leve desconforto, sim, né? Vai ter ali o uso da medicação para intensificar nessa recuperação daí também. Quais são as maiores vantagens, né, em relação à cirurgia tradicional, doutora? Pós-operatório? Pós-operatório é mais rápido, né? Também não vai ter o corte, o sangramento e os pontos, né? Tem muitas pacientes que acabam tendo ali uma reação, principalmente com os pontos. O sangramento, sim, ele causa uma dor maior. Então, e o diferencial também, você já tem um resultado bem significativo. É uma única sessão. É uma sessão única? É uma sessão única. Então, assim, todas as pacientes, sem exceção, vão passar pela avaliação, onde que eu vejo, né, o grau dessa hipertrofia. Se for uma hipertrofia já um grau 3, ou seja, que ela tem um pequeno lábio de 4 centímetros para cima e muito espesso, aí, infelizmente, não tem o que fazer. Tem que encaminhar já para um cirúrgico, né? Porque daí dificulta muito. Quando ele não é espesso, uns 4 centímetros até a gente consegue fazer numa única sessão. É mais fácil. Mas ele é um procedimento um pouco mais demorado, demanda uma média de 1h30 a 2. Então, ele é de uma forma bem sutil, bem pontuado o trabalho. Então, tem pacientes que acabam inchando muito. E isso acaba dificultando. Então, é um grau 2 que a gente consegue estar fazendo. E é uma única sessão. O resultado ele já é no pós-imediato. Tem um pequeno edema, um leve edema. E a gente consegue ter o resultado final em 45 dias.
Existe dor, doutora? Qual que é o tempo de recuperação? Não é dor, você vai sentir um desconforto, porque ela vai ter uma dificuldade no caminhar. É uma região que tem um pequeno atrito. Sim. Então, assim, vai dar um edema, né? A questão da proporção desse inchaço também é muito individual, conforme cada paciente, né? Tem ali o uso da medicação inicial nos 7 primeiros dias, mas você não vai sentir dor aguda, não tem dentro da ninfo sem cortes. Até mesmo da tradicional, né? Por conta ali da medicação. Mas você vai ter esse edema, assim, que vai dar esse desconforto maior na questão da tua rotina. Você vai continuar trabalhando normal, né? Isso não vai te impedir de ter a sua rotina diária, só vai ter as restrições, por exemplo, academia, né? Tem pacientes que conseguem, tem essa liberdade, mas como eu falo, é muito individual, né? Isso vai conforme a parte sistêmica dela mesmo. Em que casos, né, esse procedimento é mais indicado? Você falou que é nível 2, é um nível muito avançado, então você recomenda o cirurgião. Hoje, a procura no seu consultório é mais de mulheres jovens ou mulheres já que estão ali na menopausa, no climatério? Porque a gente tem essa mudança aí na mulher, né, nesse período. Qual que é a sua procura maior na clínica hoje, Então, doutora? a semana passada até avaliei uma menina de 16 anos, né? Olha. Juntamente com a mãe dela, porque são questões genéticas também. Não é somente uma hipertrofia que ela desencadeou por fator hormonal. Pós-parto tem muita procura. E não tem restrição? O fato dela ser nova, 16 anos, não tem restrição? Não, e assim, a própria mãe, na verdade, se incomodou com o tamanho, porque realmente ela já tinha uma hipertrofia 3, né? Ela não era espessa, então é um procedimento que dá para ser realizado, é tranquilo, por ela não ser tão espessa, mas ela tinha já um tamanho evidente a quase 4 centímetros. Então, aí com a autorização dela, o acompanhamento dela, a própria mãe pediu para estar fazendo, já pensando em questão de bloqueios da menina, né? Porque Sim, não ela traumas, tem, né? O trauma, ela também sente dor. Então, quando ela veste a roupa íntima, tem esse agrupamento ali do tecido, então tem um desconforto, ela não consegue usar roupa apertada, é só shortinho, é só vestido. Então, assim, não tem uma idade em específico, né? São para todas as idades, que são desencadeados desde fatores genéticos, e tem muita procura, assim, que são menores, né, a porcentagem, mas tem muita procura de pacientes mãezinhas pós-parto, que, por exemplo, não tem uma hipertrofia evidente, mas que desencadeou devido ao fator hormonal, devido ao processo ali gestacional, período gestacional, e aí depois desencadeou uma hipertrofia, seja às vezes em um dos lados ou ambos os lados. E muitos deles, eles foram assim, ocasionados devido ao parto normal, devido ao esforço que ela faz ali durante o parto, né, no geral. Eu sei que está vindo um protocolo exclusivo. Você tem um protocolo, um método exclusivo que você desenvolve na clínica, né? Sim. Vamos ter lançamento aí em breve, inclusive, desse protocolo, que é um diferencial. Eu falo que muitos fazem, mas como você faz, o seu jeito é único de fazer, né? Fazer, na verdade, assim, fazer o que a gente faz, todo mundo faz, mas a forma que eu faço, é ninguém única. faz, né? Então, você transformou isso num protocolo que você desenvolve hoje para devolver essa autoestima, né, doutora? Isso, então, esse protocolo, na verdade, todas as mentorias em que eu fiz, eu acabei criando o meu em específico. Você vai pegando um pouquinho o que funciona disso aqui, o que funciona disso aqui, Exato. e criou o seu método. Aí, o meu método. E na prática, né, que a gente vai ver nos resultados. Então, o intuito é o quê? O propósito, na verdade, é ter uma recuperação mais rápida ainda, né? E não só entregar para a paciente um resultado bonito, né? Que eu sempre digo que todos os procedimentos, não só o íntimo, facial, corporal, vão muito além da estética. É fazer com que a paciente realmente se sinta bem, né? Então, vai mexer com autoestima, vai mexer com o emocional, é qualidade de vida, é transformar vidas, né? Então, além desse método mesmo, esse protocolo, estou também criando uma linha, né, uma linha íntima. De skincare íntimo. Um skincare íntimo, que isso, legal. A minha marca, que vai já intensificar ainda mais, né, os resultados dessas pacientes, sejam perfeito. eles do clareamento íntimo, do rejuvenescimento, da flacidez íntima. Porque é até importante nós ressaltarmos que você faz o procedimento, faz ali o rejuvenescimento íntimo, né? A ninfoplastia sem cortes, mas é necessário você fazer uma rotina diária em casa, né? Com certeza. Então, só de você ter ali nas mãos produtos que foram formulados, né, de forma única por você, com ativos que você já conhece, isso dá muita segurança e isso também permite que a paciente possa dar continuidade a esse tratamento em casa. Não, com certeza. De forma domiciliar. Isso, o skincare, assim como o facial, né? O segredo é esse, porque não adianta fazer somente o cuidado facial e corporal e acabar esquecendo da região íntima. Por mais que a gente faz ali o procedimento, o protocolo, a gente vai envelhecendo. Então, não é algo permanente, é a manutenção, né? Você vai ter ali um certo período
período, né? Aquele resultado bonito, uma pele jovem, mas você precisa ter esse cuidado em casa, seja com hidratação, seja com fator de proteção, principalmente quando a gente faz o protocolo do clareamento íntimo, então tem um cuidado redobrado. Por mais que não é uma região que a gente fica muito exposta, mas tem calor. Exato. Né? Então, assim, dependendo do skincare que a gente for usar, o de clareamento, ele vai conter uma concentração mínima de ácido. Então, assim, você tem que ter esse cuidado ali diariamente, a manutenção, a higienização, principalmente. Perfeito, né? doutora. Cuidado especial. Com certeza, eu fico super feliz. Eu acho que isso facilita muito a vida da mulher. Doutora, nós vamos para um rápido bloco comercial, mas nós já voltamos, tá bom? Então, Fiquem tá ligadinhos aí. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Voltamos! Você que não pôde acompanhar esse episódio desde o início, vai ficar salvo aqui na nossa plataforma, então você pode clicar aqui e voltar para o início da entrevista, que está muito especial. Hoje nós estamos aqui com a doutora Jaqueline Maier, ela que é sócio-proprietária da JM Clinic e traz muitas inovações para você que quer cuidar da sua saúde íntima, você que quer rejuvenescer, você que busca uma ninfoplastia sem cortes, algo com rápida recuperação. Então fique ligadinho nesse conteúdo que tem muitas novidades
para você, né, doutora Jaqueline? Isso. Doutora, o perfil das pacientes e os impactos, né, na autoestima. Quem são as mulheres que procuram a estética íntima? Tem um perfil comum ou é mais amplo do que nós imaginamos? Existe um perfil mais comum de mulheres que procuram ajuda? Não, na verdade, assim, em todas as idades, faixa etárias, né? Não tem algo bem específico, porque cada uma tem as suas individualidades, os seus traumas, seus bloqueios, enfim, desde os fatores genéticos, como eu já havia falado, e também a melhora que com o passar dos anos, né, devido ao envelhecimento aí nosso natural, então querem essa melhora, né, mesmo da região íntima. E as mulheres que às vezes separam, né? Ou por ou por Aí chove. Porque aí querem dar um up na autoestima. Sim. Isso é típico das mulheres, né? Antigamente elas iam fazer procedimento no rosto, hoje elas querem cuidar da parte íntima também, né? Geral do corpo, com certeza. Exato, Sim. desperta a vaidade, né? Ela quer virar a chave mesmo, quer recuperar a autoestima, né? Sim, então agora a gente também está com os protocolos, né, da parte mais da disfunção interna, né, como eu já havia falado, o Ultramed MPT, ele tem uma ponteira em específico para trabalhar a parte do canal que legal. vaginal. Uhum. Isso, então ele vai devolver para a mulher a lubrificação, que com o passar do tempo a gente vai perdendo, e também devido à menopausa, algumas bem precoces, né, a falta de libido, atrofiamento do canal vaginal, o estreitamento. Então, pacientes que passaram pelo parto normal procuram muito para devolver aquela firmeza, trabalha também a parte do assoalho pélvico, incontinência urinária, além também da nossa fisioterapeuta, né? Temos a fisioterapeuta pélvica, a pélvica Késia, que trabalha lá já em específico. Já toda essa questão, por exemplo, preparação para a mulher que vai ter filhos, né? Para facilitar até mesmo do parto normal e também depois, porque é muito comum, né? Devido ali todo esse processo, imagina você tá ali com... tem toda já a parte interna dos órgãos que pesa, né? Então, ali no processo da gestação, o bebê vai crescendo. São ali uma média de 3 quilos, 3,5. Então, tá pesando, vai pesar em toda essa região do assoalho pélvico, a musculatura. Não tem como não enfraquecer. Então, o nosso trabalho, ele é muito voltado principalmente às mamães. Então, 80% da procura mesmo das pacientes na clínica são mamães, né? Por conta da incontinência, desse enfraquecimento no geral. Até devido ao alargamento, acabam tendo no ato sexual muitos flatos e se torna desconfortável, que é aquele ar que acaba saindo, né? Então a gente tem essas tecnologias que conseguem estar melhorando, né, essa parte do canal e também o trabalho da Késia, da fisioterapeuta, para complementar, para melhorar esse conforto e esse fortalecimento pélvico e muscular. Até porque, gente, dor não é normal. Mulher não tem que sentir dor. Não né? tem, com certeza. Tem que procurar ajuda, não é só por questão estética, questão funcional. E hoje nós temos, graças a Deus, profissionais, clínicas especializadas como a JM Clinic, que busca o que há de novidade nesse mercado para poder oferecer para nós mulheres, né? E isso tem melhorado muito a nossa qualidade de vida mesmo. Isso, e os protocolos íntimos fazem com que a mulher ela possa redescobrir, na verdade, aquilo que elas achavam que tinham perdido. Redescobrir, exatamente. Por falar em redescobrir, você se lembra de algum caso, doutora, que tenha assim te marcado profundamente, em que a estética íntima transformou muito mais do que o corpo, sim, a vida da sua paciente? Olha, são várias histórias, né? Assim, algumas assim bem chocantes. Uma delas, que a hipertrofia dela, vamos dizer que quase eram 5, né? Realmente, e foi fator genético. Ela era casada, né? O marido super entendia. Graças a Deus, ele era parceiro, né? Porque ainda tem essas questões que acabam afetando muitas das mulheres psicologicamente. Né? E ela se incomodava muito, por quê? Ela não conseguia ter uma relação sexual tranquila, se entregar mesmo. Então, ela, durante ali o movimento, o ato sexual mesmo, ela tinha que segurar o lábio para fora. Então, era algo assim extremamente desconfortável, tanto para ela, porque ela perdia completamente a... Não ficava à vontade. Não ficava à vontade, não conseguia se entregar, ter o prazer, né, por conta do medo, porque várias vezes ela falava que escapava e entrava, então quando ele entrava, machucava, a sensação era que estava rasgando. Meu Deus. Né, e assim foi muito bonito, porque quando ela veio consultar, o marido veio junto, então assim, ele veio para realizar o sonho dela, né, a vontade dela, porque já era além do que só, além de uma estética mesmo, ela era muita dor, no caso dela, ela sentia dor devido ao tamanho do lábio, roupa mesmo, justa, ela não conseguia usar, ela vivia de vestido, né, e aí quando a gente fez ali o processo, porque ele era fininho, ele não era espesso, então
conseguíamos fazer numa única sessão. E aí, enfim, eu fui fazendo. A cicatrização, o organismo dela era bom, então não foi algo que, assim, que inchou muito rápido. Então, não me limitou exatamente. Quando eu mostrei para ela, até eu chorei junto. Sabe, só de lembrar, eu falo, emociona, porque quando ela olhou aquilo, ela já achou que estava assim, meu Deus, perfeito, podendo já namorar, porque realmente não inchou. Então, a gente teve, assim, um resultado muito bonito, bem significativo. Que legal. Porque, às vezes, dá aquele inchaço, dá um volume. Então, não tem como a gente fazer um antes e depois, bem, num pós imediato, né? Que é o que a gente sempre busca, mas o organismo não permitia, das outras pacientes, e o dela não. Ficou, assim, maravilhoso, sabe? E ela chorou muito. Só que, assim, foi um choro de alívio, de gratidão. Sim, porque com certeza. E depois de cicatrizado, assim, ficou muito bonitinho. Além disso, ela continuou. Ela fez o procedimento já do rejuvenescimento, dos grandes lábios, porque eles estavam já mais murchinhos, o que também evidenciou mais ainda, né, a hipertrofia. São casos que muitas pacientes procuram, por exemplo, meu pequeno lábio está muito grande, mas não é às vezes o pequeno lábio, e sim o lábio maior que está muito murcho. Então, ele dá aquela encolhida e evidencia os menores. A gente consegue estar tratando, talvez nem precisa mexer no pequeno lábio, só devolver ali a estruturação do tecido, bioestimular ou até mesmo um preenchimento para deixar ele mais preenchido, mais cheinho, mais gordinho. Então, vai deixar um aspecto mais liso, mais jovem, mais bonito. Então, ele acaba até escondendo, né, esse pequeno lábio. O que você sente, doutora, quando você vê essa mudança emocional nas pacientes, né, após um tratamento íntimo como esse? Qual que é a sua sensação? Assim? A realização, né? Porque, assim, primeiramente, o fato dela vir, ela está entregando a vida dela, né? Na clínica. É uma história por trás de tudo isso. Então, o meu propósito, que eu sempre falo, é fazer com que ela possa reconectar e voltar à essência dela, né? E se ver de uma outra forma. Não deixar mais silenciado, né, aquilo que incomodava, e sim procurar. E, assim, eu fico muito feliz pela entrega e também pela confiança, né, deixar nas minhas mãos e eu ver um resultado daqueles, né, que foi além do que eu imaginei que ela fosse esperar. É gratificante, né, porque eu vi o brilho nos olhos dela, realmente transformou. Então, aquilo que era um trauma, um bloqueio para a vida dela, passou a ser qualidade de vida e, enfim, autoestima renovada. Ela se sentia outra mulher. É bom demais. Eu acho que faz tudo valer a pena, né? Com certeza. Todo o sacrifício, todos os anos de estudo, as abdicações para buscar conhecimento. A estética íntima é inovação, assim como a estética no geral, a medicina. Sim. Então, procuro sempre estar me atualizando, né? Inclusive, até vão ter agora 2 cursos que eu vou fazer em agosto. Inclusive, vou realizar agora um sonho meu, né? Que é para ir para fora do Brasil, para Harvard, em novembro. Legal, vou fazer um outro curso lá. Então, é isso, né? Sempre tá buscando novidades. Sempre tem novidades no mercado, na estética no geral, não somente a íntima, né? Seja facial, seja corporal. Buscar, né, sempre inovar e entregar o melhor para as pacientes. É um mercado que tem muitas novidades, que está em movimento. É necessário essa busca, né, doutora? E eu vejo que você ama, você gosta do que você faz com muito amor, com maestria, vive o seu propósito de fato, né? Isso, essa paixão pela estética íntima, né, como eu até comentei no podcast anterior, ela surgiu através de uma dor minha, que de fato, assim, realmente eu nunca me olhei dessa forma. Em 2020, né, a procura ali de uns cursos dentro da pandemia de clareamento facial, que apareceu o clareamento íntimo. Foi onde que despertou aquele gatilho. Falei, nossa, como assim, um clareamento íntimo? E eu já tinha a Cecília, né, e fui olhar a minha região íntima. E realmente foi ali que eu vi assim, nossa, olha só, tá mais murchinha, né? Tá diferente. Tá diferente, tá mais escurecida. Uhum. E ali que foi que desencadeou, assim, essa paixão, esse autocuidado. Começou por mim, vendo os resultados, fui me apaixonando cada vez mais. E eu falei, por que não? Né? Poder falar sobre isso, divulgar e trabalhar isso em outras mulheres. Fazer com que elas também enxergassem que a gente pode ir muito além disso, né? Com certeza. Eu falo que há muito propósito no que você faz e eu vejo muito futuro nessa área, né, da estética, né? O que você sonha em construir daqui para frente, doutora? Eu sei que a JM Clínica está com muitos projetos, né? É uma clínica aí que tem muitos diferenciais. Quais são os próximos passos da JM Clinic daqui para frente? Bom, próximo, semana que vem estou indo para minha cidade, Toledo, Paraná. Eu acompanhei, agenda aberta por lá, né? Isso, segunda clínica lá em Toledo, devido a muita procura. Então, o intuito também dos atendimentos é já haver um espaço lá para a gente estar iniciando. Já estou com até uma equipe lá para... Legal. Isso, então, vou ficar nesse point um pouco aqui em Cuiabá,
talvez a cada 2 meses para Toledo. Estou muito tendo bom. procura em Balneário também. Então, assim, tá no papel, né? O que eu escrevi lá em 2019 se Uma expansão. realizou. Uma expansão. Filiais da JM Clinic. Filiais, exatamente, e até mesmo mentorias, né? Legal. Eu estou mexendo até agora na JM aqui para ampliação dela. Então, assim, estou pensando, enfim, planejando que de fato vai ser muito Fazer fellows lá dentro, né? Isso, Treinamentos com profissionais. Isso, Muito então legal. estou com o propósito também de estar montando uma sala de treinamento, né? Muito bem, Para novos profissionais, enfim, isso tanto aí. para JM Clinic e afora também. com certeza. Doutora, qual mensagem você deixaria nessa noite para as mulheres que estão nos acompanhando, que sofrem com desconforto íntimo, mas ainda tem medo ou tem vergonha de buscar uma ajuda? Bom, medo já é tabu, né? Então, assim, deixar para trás, porque na verdade não é mais tabu. Vou expressar de outra forma. O medo já não é mais tabu. Permitam-se. Deem essa oportunidade de se olharem de uma outra forma. Porque hoje existem várias tecnologias, enfim, existem procedimentos que vão devolver, né, essa autoestima e que, de fato, vão transformar vidas. Eu sei que até anos atrás, realmente, as mulheres elas se bloqueavam mais e tinham esse receio, né, por fim, do que a sociedade, no geral, iria estabelecer, ou, enfim, iria falar. Mas hoje, façam por vocês e para vocês, porque tem tudo, né, para que você possa estar se renovando, se redescobrindo de uma forma diferente, se amando novamente. Com certeza. Doutora, muito bom receber você aqui. Obrigada. Sempre muito bom saber das novidades do JM Clinic. Torço muito pelo crescimento da sua empresa. Obrigada. Né, pelo crescimento, pela expansão da JM Clinic. Você, mulher que nos acompanhou nessa noite, dê o primeiro passo. Tem a iniciativa de buscar ajuda, buscar melhorar a sua autoestima, a sua saúde sexual. Mulher não tem que sentir dor, nós devemos sentir prazer nas relações, nos sentir bem. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né, doutora? Precisa ter qualidade de vida, né? Com certeza, com certeza. E hoje nós temos ferramentas. Obrigada, viu, doutora? Obrigada Para quem a você, queira acompanhar Paula. você nas redes sociais, qual o Instagram da clínica? O da clínica é JM Harmonic. E o meu profissional é Jaque M. Maier. É isso aí, gente. Acompanhe a doutora Jaqueline, todos os procedimentos, as novidades que a clínica sempre está oferecendo e cursos também futuramente para você, profissional de todo o estado e todo o Brasil. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão do Dr. Cash, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar essa informação com muitas pessoas. Faça com que amigos, familiares, outras pessoas possam ser alcançadas por essa informação, assim como você foi. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva para que você possa ter acesso a todos os conteúdos informativos e de qualidade que são postados diariamente. E você também pode acionar aqui em cima o sinalzinho de notificação. Esse sininho que fica aqui em cima, onde você vai receber notificações do YouTube de todos os conteúdos postados e anexados. Eu espero vocês amanhã com mais um Dr. Cast. Até lá!